Olá, juniores. Bom dia na paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Todo mundo feliz, animado para mais um domingo, para aprender um pouco mais da palavra de Deus? Eu espero que todos estejam animados, porque hoje nós vamos aprender mais um pouco sobre esse livro maravilhoso que nós estamos aprendendo esse trimestre, que é sobre a Bíblia, tá? Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Devemos estar sempre animados, felizes, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós, tá? Vamos iniciar nossa lição neste momento, vamos fazer uma oração, agradecer a Deus, né, por essa oportunidade que Ele está nos concedendo, de juntos aprendermos um pouco mais da Tua Santa Palavra. Vamos orar então? Feche os seus olhinhos e ore ao Senhor neste momento. Pai querido, Pai amado, nós queremos, Senhor, te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem sido a nossa força, o Senhor tem sido a nossa alegria, e por isso te damos glórias e honramos o teu santo nome, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias todos os dias têm nos alcançado. Pai querido, abençoa nesta manhã esta lição maravilhosa, cada aluno, ó Pai, que vai estudar a tua santa palavra, que eles possam compreender aquilo que o Senhor quer falar nos seus corações. Abençoe poderosamente, nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Pega a sua revista, se você não pegou, pega a sua revista. Pegue também a sua Bíblia, se você tiver, tá? Pega a sua Bíblia, se não tiver, pega da mamãe ou do papai, tá bom? Que esse trimestre nós estamos aprendendo sobre a Bíblia. A Bíblia, o meu super livro, né? É um super livro porque nela nós encontramos tudo, né? A solução de todos os problemas está inserido neste livro maravilhoso que é a Bíblia, tá bom? A nossa lição de hoje, a lição de número 5, vai falar sobre os livros históricos, né? A Bíblia tem vários livros, são 66 livros, né? E a Bíblia é dividida, né? Como você vem aprendendo já nas outras lições, né? Por tópicos, né? Aqueles livros, os livros históricos nós vamos aprender hoje, o Pentateuco, né, os livros das leis, e assim por os livros românticos, né, que será na próxima lição. Então assim, vem dividido dessa maneira, tá? Hoje nós vamos falar sobre os livros históricos. Os livros históricos são 12. 12 são os livros históricos inseridos na Bíblia. Mas primeiro nós vamos ler o nosso texto áureo, né, o nosso versículo aí para memorizar, que está em Salmo 119, no verso 24, Salmo 119, verso 24, o salmista Davi está dizendo bem assim, ó: gosto de pensar nos teus ensinamentos, eles são os meus conselheiros. Olha que coisa maravilhosa, na Bíblia nós encontramos tudo, conselhos para tudo, é Deus falando diretamente com o seu povo, tá? Então diz assim, ó: gosto de pensar nos teus ensinamentos, eles são os meus conselheiros. Coisa maravilhosa, né? Quando nós meditamos na palavra do Senhor, nós encontramos conselhos, né, para tudo. Os ensinamentos do Senhor são perfeitos para nossas vidas. Dando início à nossa lição, esse livro, esse capítulo 5 vai falar sobre fidelidade, né? Fidelidade a Deus. Nós vamos estar estudando e falando uma coisa sobre fidelidade. A fidelidade é a atitude de obedecer e confiar em Deus, tá? Você abre a sua revista aí para você acompanhar, tá bom? Devemos sempre confiar em Deus, depositar nele a nossa confiança e ter fé que o Senhor é Deus, é poderoso para resolver todos os problemas, tá? Na Bíblia nós vamos ver histórias de muitos homens e mulheres que foram fiéis a Deus, né? Eles ajudaram o povo a vencer as dificuldades e ajudaram o povo a voltar-se para Deus. Na história de hoje nós vamos ver alguns livros, né? Alguns acontecimentos, né, que ocorreram em Israel, do povo de Israel, no povo de Deus, né? E vamos tentar trazer para você da melhor forma possível para que você possa entender o que a revista está nos propondo nesta manhã, tá ok? Você sabe quais são os livros históricos? Eu já falei que são 12, né? Mas você sabe quais são? Os livros históricos estão aí na sua revista. Josué, Juízes, Ruth,
1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Ainda temos Esdras, Neemias e Esther. Esses são os livros históricos, vão contar a história de Israel, né? Algumas coisas que agradaram a Deus e outras que desagradaram mediante a desobediência do povo, tá? Então nós vamos falar um pouco de cada livro e espero que vocês venham compreender, tá bom? O primeiro é Josué. Josué, ele foi o sucessor de Moisés. Depois que Moisés, né, foi recolhido para o pai, né, Deus o levou para si, Josué assumiu a liderança do povo de Israel. Foi Josué quem conduziu o povo até a terra prometida, a terra de Canaã. Se vocês buscarem a história no livro de Josué, vocês vão ver que Josué sempre fazia aquilo que Deus determinava para ele. Ele se colocava diante de Deus como um instrumento. Ele pedia para que o Senhor o usasse conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Nesse período aí, depois que Josué faleceu, a Bíblia fala que ele viveu até os 110 anos. Israel ficou um tempo aí sem liderança, né? Não teve ninguém para liderar. E foi exatamente nesse período aí que o povo de Israel começou a fazer esculturas, imagens, começou a adorar outros deuses que não era o Deus de Israel, o Deus verdadeiro que nós servimos. E por conta disso, da adoração a outros deuses, né, Deus pesou a mão sobre Israel por conta da desobediência. Olha que importante, hein? Não devemos nunca desobedecer a Deus. Devemos seguir os seus mandamentos, seguir os conselhos de Deus, né, para que possamos ter vida abundante, né? Possamos ter vida plena diante do Senhor. Para que possamos viver bastante tempo na presença do Senhor, devemos estar obedecendo a Deus. Obedecer a Deus é importantíssimo. E o povo nesse período não estava fazendo isso. O povo nesse período começou a esquecer das maravilhas que o Senhor tinha feito, né? Aberto o Rio Jordão, abriu o Mar Vermelho, o maná que todos os dias descia do céu para eles, esqueceram de tudo e começaram a adorar outros deuses, e Deus não se agradou disso e pesou a mão sobre ele por conta da desobediência. Bem nesse período surgiu os juízes, né? Depois que o Israel ficou sem liderança, Deus determinou, né, escolheu algumas pessoas para julgar o povo, para ser juiz, né? O juiz, ele julga as pessoas, tá bom? Então Deus escolheu os juízes para tentar de alguma forma controlar o povo que estava muito desobediente. Em Israel, ao todo, foram 17 juízes. A Bíblia vai citar 17 juízes, tá? Um dos mais importantes, né, aquele que fez assim, foi o mais notável, né, pela liderança que ele tinha, pela fidelidade que ele tinha a Deus, foi Samuel. Samuel, vocês conhecem a história de Samuel. Samuel, desde pequenininho, foi oferecido para a casa de Deus, né? Desde sempre ele estava no caminho do Senhor, aprendendo a palavra de Deus, e ele foi um grande juiz, um dos maiores juízes que Israel já teve, né? Daí a importância de nós, né, tanto eu quanto você, estar na presença do Senhor, desde pequenininho, desde criança, igual vocês vêm crescendo na casa de Deus, é importante. Samuel, desde criança, estava na casa do Senhor, servindo a Deus, né? E ali ele foi aprendendo os mandamentos do Senhor, aprendendo sobre amar a Deus acima de todas as coisas, e Deus usou ele poderosamente. Da mesma maneira, o Senhor Jesus pode fazer na sua vida, e Ele quer fazer na sua vida, tá? Não desanime, continue aí persistindo na presença do Senhor, né? Continue buscando, tendo interesse de aprender a palavra de Deus, que o Senhor tem muito para fazer na sua vida, através do seu Santo Espírito, tá bom? Bem nesse contexto aí dos juízes, vai surgir a história de Ruth, né? Ruth era uma moça, né? Era muito jovem nessa época, né? Na época que os juízes estavam julgando o povo, nasce a história de Ruth. Ruth, ela não conhecia Deus, ela passou a conhecer a Deus através da sua sogra, Noemi. Noemi era serva de Deus, e apresentou o Senhor Jesus para Ruth. E Ruth conheceu a Deus, abraçou a fé, abraçou a causa, né? E ela foi uma das maiores servas do Senhor que a Bíblia nos cita, né? A Bíblia fala que Ruth, ela fez parte dessa grande família, né? Assim como eu e você, ela abraçou essa causa, né? Abraçou a obra do Senhor, aceitou a Cristo,
e Deus fez maravilhas na vida dela, como pode fazer também na sua e na minha vida. Deus quer fazer isso conosco. Entrando no livro agora de 1 Samuel e 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, tá? Nós vamos fazer um breve resumo aqui do que fala esses livros. Esses livros históricos aqui vão falar sobre os reis de Israel. Na época de Josué era o líder de Israel. Na época dos juízes, não havia rei em Israel. Nunca houve rei. Nas outras nações, né, existiam reis. Em Israel nunca teve rei. Então, nesse período aí de 1 Samuel e 2 Samuel, de 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, é que vai surgir o primeiro rei de Israel. O povo vendo que nas outras nações tudo, né, tinha rei e eles não tinham a liderança, eles pediram nessa época, era Samuel, que era o juiz de Israel, né? Eles chegaram até Samuel e desejaram ter um líder, né? Ter um rei sobre eles. E Samuel foi buscar ao Senhor, né? E o Senhor falou com ele. O primeiro rei de Israel, você sabe quem foi? Não foi Davi. O primeiro rei de Israel foi Saul. Saul, ele foi escolhido para ser o primeiro rei de Israel. A princípio, logo no início, ele fazia as vontades do Senhor. Mas o tempo foi passando e ele começou a fazer aquilo que vinha na cabeça dele. Deixou de adorar a Deus, né? Deixou de fazer as vontades do Senhor, e isso desagradou muito a Deus. E o que Deus fez? Pediu que ele fosse retirado do trono. Deus rejeitou o reinado de Saul porque ele não estava fazendo mais a vontade do Senhor. E foi aí que nasceu a história de Davi. Davi foi o segundo rei de Israel, né? A história você já conhece, a história de Davi, que era um pastor de ovelhas, né? E o Senhor fez uma coisa assim extraordinária na vida de Davi. Davi tinha Deus em seu coração, Davi servia a Deus com seu coração sincero, assim como nós devemos fazer, buscar a santidade de Deus, né? Buscar adorar a Deus com sinceridade. Davi era um homem reto. Ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Olha que maravilha, ser escolhido como um verdadeiro servo de Deus. Deus se agradou muito da vida de Davi, e Davi foi próspero em tudo porque obedeceu a Deus acima de todas as coisas. Mais uma vez, estamos falando aqui sobre obediência. Olha como é importante a gente obedecer à vontade de Deus, tá? Isso é muito importante. Eu e você devemos estar sempre atentos para fazer a vontade de Deus, para a gente não aborrecer ao Senhor. Devemos sempre fazer a vontade de Deus, ser fiel a Deus. Depois de Davi, foram vários outros reis. Salomão, né, foi o terceiro rei, era filho de Davi. Depois vem Roboão, e aí foi tendo vários reis, até chegar uma época que o reinado de Israel foi dividido em duas bandas, né? Aqui nos livros que eu te citei mais acima, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, vai dizer que o reinado de Israel foi dividido, a banda do norte e a banda do sul, né? A banda do sul, se eu não me engano, teve 20 reis ao todo, né? E a banda do norte, que era o reinado de Israel, ficou dividido entre reinado de Israel e reinado de Judá, tá? Israel foi dividido em duas bandas, tá? Em dois reinados. Então, o lado sul, né, que era o rei de Judá, teve 20 reis, e o de Israel teve 19 no total. Os reis de Israel, né, que era a banda do norte, eles não foram tementes a Deus, né? Nenhum deles da banda do norte foi reis temente ao Senhor. O Senhor, assim, não se agradou mesmo do que eles faziam, né? Adorando outros deuses, deixando Deus de lado, o nosso Deus poderoso e verdadeiro, deixou de lado para servir a outros deuses. Já o lado sul, né, que era o lado dos reis de Judá, a grande maioria dos reis fizeram a vontade do Senhor, e por isso eles tiveram uma vida mais prolongada, né? O reinado de Israel, que era o rei do norte, teve um reinado mais curto. Já o de Judá teve um pouco mais prolongado, porque a maioria deles fizeram a vontade do Senhor, tá? Então, assim, toda vez que a gente faz a vontade do Senhor, a nossa vida é próspera. Nossa vida, ela tem uma continuidade maior. Toda vez que você deixa de fazer a vontade do Senhor e começa a fazer a vontade do mal, o Senhor se afasta de nós, e aí estamos por conta própria. E é certo
que não iremos viver muito tempo, tá? Então, assim, você tem que entender que fazer a vontade do Senhor, obedecer a Deus, seremos prósperos em tudo, tudo que você possa pensar, tá bom? Entrando no tópico 3, nós vamos falar sobre Esdras, Neemias e Esther, né? O primeiro livro aí é o livro de Esther, vai mostrar, assim, o início da restauração de Israel. Depois que o reinado foi dividido em duas bandas, norte e sul, né? Agora no livro de Esther, ela era uma rainha, tá bom? Ela é que vai começar a fazer a restauração do povo judeu, do povo de Israel, tá? A rainha Esther, ela libertou o povo da opressão dos inimigos. Nessa parte aqui, quando o povo estava desobedecendo a Deus, ele estava sendo oprimido pelos inimigos de Israel, né? Eles não conseguiam viver sem aquela perseguição, eles eram oprimidos, castigados. Mas aí com a rainha Esther, isso tudo começa a mudar, porque ela também era temente a Deus, tá? Ela servia ao Senhor com sinceridade, e através da vida dela é que começou a acontecer a restauração do povo de Israel, tá? O povo de Israel, né, ficou 70 anos cativeiro na Babilônia, né, e depois eles voltaram para Jerusalém, tá? Quando eles voltaram para Jerusalém, Jerusalém estava totalmente destruída, sobre ruínas, né? Os muros todos ao chão, estava assim, uma tristeza só, tá? Mas aí quando chegou Ruth, né, guiada por Deus, né, muito corajosa, muito determinada, ela conseguiu começar a restauração juntamente com Esdras e com Neemias. Esdras, ele era um escriba. Escriba é aquela pessoa que faz as escritas, né, que escreve, copia as leis, né? Ele cuidava das leis. Deus pegou Esdras para começar a fazer a restauração espiritual do povo. Olha que interessante. Deus tinha preocupação de fazer tanto a restauração física como a restauração espiritual. Deus se importa não apenas com a parte espiritual, mas com a parte física também. Então, Esdras foi chamado para ser o restaurador do povo na parte espiritual, tá? Ele ajudou o povo a tomar uma decisão muito séria diante de Deus, que era se reconciliar, o povo reconciliar-se com Deus, tá? Buscar a Deus novamente para que Deus pudesse, de uma forma assim maravilhosa, abençoar o seu povo novamente. Para que isso acontecesse, eles tinham que se consertar diante do Senhor, né? Se consertar diante do Senhor. Neemias, ele era um copeiro, ele vivia ajudando o rei da Síria, né? Sobre o rei da Pérsia. Ele era o copeiro do rei da Pérsia, tá? Olha que interessante como é que Deus não faz acepção de pessoas, né? Ele usa quem ele quer e na hora que ele quer. Ele pegou um escriba, né, aquele que copiava as leis, cuidava da lei para restaurar a parte espiritual, e pegou um copeiro, né, um simples copeiro para fazer o que? A restauração física, né? A história de Neemias é muito bonita, né? O rei percebe que ele está meio triste, ele sabendo da história que Jerusalém estava totalmente castigada, né, sobre ruínas, e aquilo machucava o coração dele, né? E o rei percebeu, e aí ele falou: meu senhor, né, a minha cidade está destruída e tal, e aquele desejo brotou no coração dele de voltar para reerguer os muros de Jerusalém. E Deus assim foi com ele de forma maravilhosa, né? Ele liderou o povo na edificação dos muros, né? E restaurou o povo na parte física, né? Isso é muito importante, tá? Nós temos que ser fiéis ao Senhor em tudo. Por quê? Porque através da fidelidade nossa a Deus, Deus vai ser fiel conosco. Deus é sempre fiel. Nós é que às vezes não somos fiéis ao Senhor, né? Mas devemos sempre estar procurando ter fidelidade a Deus. E eu quero te fazer uma pergunta. Você está sendo fiel a Deus? Nas tarefas que o Senhor tem dado para você, você tem sido fiel? Naquelas tarefas que a mãe te passa em casa, para tirar o lixo, para lavar os copinhos, os pratos que a vida a gente suja, a mãe pede, você está obedecendo? Está sendo fiel? E na escola dominical? Está sendo fiel, fazendo as leituras diárias que a revista pede? Fazendo os deveres que a revista pede?
Pois é, se não, tem que buscar ser fiel. Se você está sendo fiel, parabéns, continue nessa mesma pegada, nesse mesmo ânimo, não desanime, tá? Para que Deus continue abençoando muito a sua vida, a sua família e que nunca falte, né, prosperidade no seu lar, nunca falte saúde, nunca falte alimento para a sua mesa, tá? Que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida, desde que você continue sendo fiel a Ele, tá? Se você for fiel a Ele, Ele é fiel e justo para cumprir, né, os desígnios dele na sua vida, tá bom? E aí, quando a gente junta, né, a obediência e a fidelidade, a nossa vida é uma vida abençoada diante de Deus, tá? Você sendo obediente à palavra do Senhor e sendo fiel a Deus, as mãos do Senhor estarão estendidas sobre a sua vida, derramando bênçãos espirituais, bênçãos materiais também para você, tá? De uma forma assim grandiosa. Não deixe de adorar o Senhor, não deixe de buscar obediência aos seus pais, não deixe de buscar a fidelidade a Deus, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da lição de hoje, tá? O tio tentou assim de uma forma bem simples assim trazer para vocês, né, a história desses 12 livros, né, históricos. Não deu para falar assim muito de cada livro, senão ia tomar um tempo muito grande. E eu sei que um vídeo muito grande, falando demais, cansa, né? A gente não consegue ficar muito tempo ouvindo os outros falar assim em vídeo, né? Eu sei como é que é, eu também não gosto muito, tá? Mas assim, eu peço que vocês tenham paciência, ouçam direitinho essa lição, porque Deus vai falar profundamente na sua vida através dessa lição sobre fidelidade e obediência a Deus, tá? Quando o povo estava obedecendo a Deus, Deus estava abençoando em tudo, prosperando eles. Quando eles começaram a adorar outros deuses, coisa que Deus não agrada, eles começaram a sofrer na mão dos inimigos, sofrer perseguições, né? E foi uma história muito triste. Mas graças a Deus, que Deus é misericordioso e Ele conseguiu restaurar, né, e restabelecer a paz em Jerusalém. Tá bom? Vamos orar e agradecer a Deus por essa lição? Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Deus e Pai, eu quero, Senhor, neste momento, ó Pai, te agradecer por esse momento que passamos aqui aprendendo a Tua santa palavra. Senhor, continue abençoando nossas vidas, Senhor, nos tornando servos mais obedientes, mais fiéis a Ti, Senhor, que nunca venhamos nos desviar dos Teus santos caminhos, que o Teu Santo Espírito Consolador possa estar nos ajudando a cada dia ser fiel, a cada dia ser obediente ao papai e à mamãe e também ao Senhor, dono de todas as coisas, dono de tudo, ó Pai. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos, que o Senhor possa nos usar conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, nos usar como instrumentos vivos nas Tuas mãos, ó Pai. Ser conosco, desde já eu te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Olha, muito obrigado pela tua participação, tá? Não deixe de fazer as atividades, né, da nossa revista. Coloque no grupo lá para a gente estar conferindo depois, tá bom? Tô gostando de ver, o pessoal tá animado, vocês estão muito animados, tô gostando de ver, tá? As lições estão chegando direitinho, as atividades da revista, tá? Também na quarta-feira temos o nosso... Esqueci o nome agora. Deu um branco aqui agora. Na quarta-feira, você não deixe de participar conosco, tá bom? Nós vamos estar a partir de 7h30 chamando vocês a participar juntamente conosco da nossa reunião de toda quarta-feira, tá? Olha, um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima! Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó.
Josué